Olá, galera. Aqui eu sou o Thiago, a doutora Henriette. Oi. Se apresente. Eu sou a Samile. Nós vamos fazer o trabalho para a vida e carreira. Enfim, né? Perguntas. Vamos para a primeira. Qual foi a cirurgia mais complexa que você já realizou e como foi a experiência? Olha, já teve algumas cirurgias mais complexas. Mas assim, eu acho que a gente lembra mais assim do que aconteceu há pouco tempo. Então a gente teve uma cirurgia muito complexa agora, sexta-feira, eu acho, que foi um animal que a gente tinha operado de cólica e ele fez uma hérnia com vocês viram? Uhum. Então, uma hérnia com um tecido de granulação muito grande, em que estava o cólon aderido e tal. Então, a programação, a maneira que a gente planejou essa cirurgia já foi mais complexa. E a execução dela foi uma cirurgia que hoje não é... Hoje as cirurgias a gente consegue fazer as cirurgias mais curtas, mas foi uma cirurgia de 5 horas, onde a gente teve que, no meio da cirurgia, a gente teve que fazer uma transfusão, então a gente teve que coletar sangue de cavalo no meio, começou uma hemorragia. Na correria. A maneira com que a gente recuperou esse animal também foi uma maneira diferente, porque a gente teve que colocar a bandagem para que não tivesse descência da sutura ainda com o animal dormindo, então a gente teve que pendurar de uma maneira diferente nas tralhas. Então eu acho assim que foi uma cirurgia recente e que me marcou bastante. Lógico que teve várias outras e eu acho que as problemáticas elas acontecem no dia, né? Naquele momento, naquela hora, sempre as coisas são muito tensas e muito nervosas. Depois vai passando o tempo, as coisas vão amenizando. Mas eu acho que com certeza foi uma das cirurgias assim mais complexas, e principalmente porque a gente sabia de algumas coisas, mas a gente não sabia como a coisa ia se comportar durante a cirurgia. Como você se prepara mental e fisicamente para os procedimentos longos e delicados? Então, esse continua sendo um bom exemplo dessa situação, porque por um lado ele foi longo, por outro lado era um procedimento grande de 15 quilos, por outro lado a gente tinha que ter certeza de que a gente não ia piorar a situação da égua, como de repente perfurar o intestino que estava dentro dessa hérnia, né? Então, a primeira coisa é que a gente tem que fazer um planejamento do procedimento cirúrgico em si, tentando imaginar tudo que pode acontecer de errado e como é que você vai resolver cada coisa quando der errado, né? Porque normalmente vai dar. Então, isso sempre vai ser a maneira com que vai acontecer. E mentalmente, eu acho que uma das coisas assim que a gente mais vai aprendendo quando vai ficando velho, eu acho que as ruguinhas, né? A gente não vai ficando tão bonitinho como a gente era e tal. Uma das coisas que é isso é a gente realmente começar a conseguir respirar, a gente conseguir não ficar ansioso, apesar de pensar em todas as possibilidades que vão dar errado, a gente não criar ansiedade em cima disso, né? E o grande truque da não ansiedade é viver no tempo presente. Então, a gente planeja tudo e tá vivendo agora, tá tudo bem, e então vamos a partir agora nesse momento para isso. E aí, acho que vai um pouco também de você criar foco naquilo que você está fazendo, e vai de experiência mesmo, sabe? Que você vai, né? Então, por exemplo, nessa cirurgia, vou voltar nessa cirurgia porque foi uma coisa que aconteceu agora há uns dias, então até acho que se procurar no Insta é capaz de ter as imagens, né? Se não tiver também, se quiser ilustrar, eu te passo as imagens. Então, por exemplo, foi uma cirurgia onde a minha questão era cirúrgica. A questão da Heloísa, que era anestesista, tinha que manter a égua viva e a égua estava muito instável. Então ela baixou a pressão, quis parar, aí tivemos que fazer as coisas. Foi um xadrez na anestesia. Puxa daqui, puxa dali. Então, eu como cirurgiã, eu não podia parar para pensar no que ela estava fazendo, mas do outro lado eu tinha que escutar o que estava acontecendo para eu também tomar as minhas decisões ali, entendeu? Nossa. Então eu acho que esse preparo, de você conseguir manter um foco, mesmo que está estourando uma bomba, uma guerra do teu lado, estão brigando, tem um outro cachorro correndo, você tem que conseguir criar esse foco. Isso tudo é treino, né? Eu acho que é treino. Existe alguma técnica cirúrgica que você ama fazer ou que considera a sua especialidade? Eu acho que cirurgia de cólica. É muito comum também. É muito comum, e quando eu comecei a iniciar, esses 25 anos atrás, eu comecei a operar cólica, eu não sabia nada, né? Mas o que acontecia? A gente não tinha cirurgião de cólica aqui. Daí tinha que vir de São Paulo, ou não estava disponível, era uma coisa muito tensa. Então, na verdade, como eu sempre gostei de atender cólica, a partir do momento que meus pacientes, eu conseguia salvar eles até aquele ponto. E daí, quando era cirúrgico, eu perdi eles, porque não tinha quem operasse. Mas você... porque não tinha quem fizesse.
Então, eu acho que eu comecei a fazer com essa ideia e fui me aprimorando, e hoje talvez seja assim, uma das cirurgias que eu me sinta mais confortável em fazer. Tem os seus desafios, tem coisas que a gente... Sempre tem alguma coisa nova para aprender, sempre tem uma coisa diferente, né? Sempre dá uma surpreendida, mas assim, eu acho que dentro de todos os procedimentos é o que eu realmente mais me sinto confortável em fazer. Na sua opinião, quais são os avanços mais importantes na cirurgia veterinária nos últimos anos? Eu acho que uma das coisas muito legais é a parte de anestesia, que hoje a gente trabalha muito mais seguro. Eu fico pensando como é que a gente salvava cavalo uns 20 anos atrás, que a gente anestesiava, ele só faltava dar uma barretada no meio da cabeça para eles dormirem. Então, acho que hoje em dia a anestesia ela é uma coisa que evoluiu muito, né? A questão de diagnóstico por imagem, então, por exemplo, em cirurgias ortopédicas, a questão de você ter um raio-x para fazer em tempo real durante a cirurgia, você ter ultrassom ali, você ter um endoscópio, você ter uma tomografia, você ter uma ressonância. Eu acho que tudo isso ajuda no procedimento cirúrgico, né? E acho que também é questão de materiais. Então, assim, hoje a gente se vê salvando cavalos, por exemplo, com fraturas completas, altas, que antigamente eram sempre eutanasiados. Então, já existe alguns procedimentos cirúrgicos com material melhor, com técnicas melhores, que vão evoluindo para que isso aconteça, entendeu? Então, acho que a gente tem várias coisas caminhando junto. Não necessariamente na cirurgia, né? Mas as coisas que fazem com que a gente consiga, principalmente, planejar a cirurgia. Você acredita que a cirurgia em animais pequenos exige mais precisão do que em grandes? Por quê? Então, eu acho que são... A gente trabalha aqui na clínica, nós somos basicamente em 2 cirurgiões. Né? Sou eu e o professor Peterson da Universidade Federal faz algum serviço pra gente. E uma das coisas que a gente tem em comum é que a gente opera tanto cavalo quanto pequenos. E eu acho que as coisas elas não são excludentes. Então, por exemplo, uma das coisas que aqui é um hospital totalmente, talvez, eu não sei se exista outro hospital no Brasil assim. Não. A gente só trabalha com cavalo e cachorro e gato. E eu não mexo com aves, mas assim, a gente até ouriço já atendeu, aqueles porco-espinho, gambá, né? Mas o que acontece? Eu acho que uma cirurgia de um cavalo, que é grande, é pesado, ela, conforme você vai fazendo, ela vai te trazendo certas habilidades. Da mesma maneira que quando você pegar um cachorrinho sei lá, 1 quilo, e você vai operar ele te dá outras habilidades. Lógico que num tecidinho pequenininho, você tem que ter mais controle da tua mão. Você tem que ter uma precisão na tua mão melhor. Mas numa cirurgia grande, você acaba trabalhando com tempos cirúrgicos e outras coisas. Então, eu não acredito que uma coisa exclua a outra. Com certeza que se você estiver operando um tórax de um cachorro e você errar 2 centímetros, você vai perfurar o pulmão dele. Se você errar num cavalo, ou o coração, num cavalo, provavelmente isso não vai acontecer, porque o tecido é maior. Mas uma coisa, eu acho que essa história de você, voltando a essa égua de sexta-feira, né? Eu terminei de operar a égua sexta-feira, chegou uma piometra de uma cadelinha de 1,8 kg. A gente operou uma égua de 550 quilos com 18 quilos de um tumor, depois operamos uma cadelinha de 1,8 kg que tinha lá, sei lá, 200 ml de uma piometra. Então, isso, uma coisa te treina para outra, né? E se você abrir bem a cabeça, a própria medicina. Se você entender bem de medicina, você começa a conseguir transitar essas coisas. Eu não estou dizendo que uma especialidade não seja importante. Claro que aquilo que você faz com muita repetição, você vai fazendo cada vez melhor. Mas essa questão de você ter que pensar fora da caixa e trabalhar fora da caixa, então uma hora você está lá, uma hora eu estou fazendo uma cirurgia no cavalo de 500 quilos, depois eu estou falando de 1,800. Na hora que chegar um potrinho, que eu tenho meio termo disso, eu tenho tanto uma capacidade de uma coisa como uma capacidade da outra. É um desafio. Exatamente. Então eu não acho que a gente não deva se especializar. Eu acho que sim. Eu acho que se você puder só, por exemplo, cirurgia oftálmica, que são coisas muito específicas, coisinhas delicadas e tal, eu acho que você vai criando uma expertise para aquilo. Mas o fato de você também poder transitar de uma coisa para outra faz com que você mantenha tanto a tua precisão manual como a tua capacidade mental aberta, entendeu? Então, talvez chegue uma cirurgia de
cavalo que se eu não tivesse operado um cachorrinho de 1,2 kg, eu não ia ter a precisão para resolver. Então eu acho que não é uma coisa ruim. Lógico que existem as especialidades, mas eu acho que você não perde, mesmo que você se especialize, você não perder a capacidade de transitar dentro da medicina, não só de cirurgia, mas tanto de clínica médica, diagnóstico, de você poder transitar dentro disso, eu acho que é uma coisa muito bacana. O tanto que não deve evoluir como profissional, né? Tipo, transitando assim. A gente recebe muito estagiário aqui, né? Não, eu quero só mexer com cavalo. Eu falei, então senão não vai rolar. Não vai rolar. Por quê? Porque para você pegar um acesso de um potrinho prematuro desidratado, se você não vai achar um cavalo de 500 kg para você treinar um acesso de um potrinho prematuro desidratado. Agora, se você já tiver pego umas 10 veias de pincher, você vai acessar o ponto com uma facilidade, entendeu? Então as coisas não são excludentes. Elas se somam. E a única coisa no mundo que não tem um HD limitado é o cérebro, entendeu? Então você pode, quanto mais coisa você aprender de mais coisas, melhor profissional você vai ser. Melhor profissional você vai ser. Tá vendo? O que mais te emociona ou te motiva dentro da rotina cirúrgica veterinária? Os bichos saem bem. Com O paciente ficar bem, entendeu? E poder dar qualidade de vida para eles. Eu acho que isso é uma das coisas que mais motiva, né? E em segundo lugar, é você poder ensinar. Então, existem coisas assim que são emocionantes. Às vezes não tem as coisas relacionadas ao paciente, né? Porque a gente trabalha para que o paciente, depois de uma cirurgia, fique melhor do que quando ele entrou, né? Isso né? Então isso, mas hoje talvez de emoção, para mim hoje, estando como diretora clínica do hospital, né? De clínica e cirurgia, é quando a gente coloca um cavalo na mesa e além dele salvar, a gente vê que toda a equipe trabalhou junto, que trabalhou direito, que tudo foi acudido a contento, todas as coisas trabalharam junto. Ninguém faz nada sozinho, entendeu? E juntar a equipe hoje é mais desafiador do que operar, entendeu? Então isso é um negócio que eu acho que me emociona, quando as coisas dão certo, entendeu? Quando as coisas dão certo, não só com o bicho, mas quando a gente vê que a gente trabalhou em conjunto.